Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente estou trabalhando ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos e aos alunos também que estão acompanhando essa aula pela televisão remotamente junto conosco aqui também. Pessoal, nas aulas passadas nós falamos um pouquinho de plano cartesiano, falamos um pouquinho de pau ordenado, falamos também sobre distância entre dois pontos num plano cartesiano. Vimos também como calcular ali o ponto médio, as coordenadas do ponto médio de um segmento em um plano cartesiano. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar exercícios desses conteúdos que nós vimos nas aulas passadas, tá bom? Então nós vamos ver alguns exercícios, algumas questões, então vamos lá. A habilidade que nós vamos trabalhar aqui nesse exercício aqui, nessa aula de hoje, quer dizer, esse é F09MA24, que diz assim, determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dados as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmula, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano. Beleza? Então nós vamos trabalhar isso daí. Então nas aulas anteriores vimos sobre plano cartesiano e coordenadas de pontos no plano cartesiano. Vimos também como calcular a distância entre dois pontos utilizando o Teorema de Pitágoras. Aqui pessoal, um conteúdo que vocês viram comigo aqui na telinha de vocês aí, tá bom? Teorema de Pitágoras. Vocês lembram que a gente falou sobre o Teorema de Pitágoras? Fizemos duas demonstrações. Uma demonstração geométrica e uma demonstração algébrica. Falamos sobre triângulos retângulos, teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo. Então a gente fez um estudo bem aprofundado sobre esse conteúdo de teorema de Pitágoras e fizemos também bastante exercício. Então, pessoal, o legal desse conteúdo, de conteúdos também da matemática, é que você aprende esse conteúdo, por exemplo, teorema de Pitágoras, para você poder aplicar esse conhecimento em outros conteúdos. Nós estamos vendo aqui plano cartesiano, determinar a distância entre dois pontos. Então, para você calcular a distância entre dois pontos num plano cartesiano, qual é a ferramenta que você utiliza para calcular essa distância? Teorema de Pitágoras. Então, é muito interessante isso e bom que vocês aprenderam isso aí também, né? Então, hoje nós faremos exercício a respeito desses conteúdos, beleza? Então, vamos adiante. O primeiro exercício, pessoal, é um exercício bem simples, bem tranquilo. A gente trabalhou isso aqui na aula passada, eu expliquei para vocês no plano cartesiano como é que você pode ver um pau ordenado e você quiser localizar ele no plano cartesiano, só em ver o pau ordenado, qual o quadrante que ele vai estar. O primeiro quadrante, o segundo, o terceiro ou o quarto. Mas se você não está lembrado, vamos aqui para a solução aqui um pouquinho mais detalhada para vocês, tá bom? Aqui eu tenho um plano cartesiano, era para ser mais retinho, mas não tem problema, certo? Esse encontrozinho aqui, ó, que é o ponto 00, né, o ponto 00, a gente chama ele de origem, representamos ele pela letra O, beleza? É a origem. Esse eixo aqui na horizontal, a gente chama de eixo das abscissas, ou eixo do X. E esse aqui em vertical é o eixo dos Y, nós também chamamos ele de eixo das ordenadas. Pessoal, você levando em consideração somente o X, aqui está o zero, né? Ó, o que está à direita dele é positivo e o que está à esquerda dele é o quê? É negativo, beleza? Observe, pessoal, que aqui o primeiro quadrante e o quarto, no X, estão à direita. Se estão à direita, significa que no primeiro quadrante e no quarto quadrante, o primeiro valor vai ser positivo, beleza? Vai ser positivo. Logo, até aí beleza. No terceiro e no quarto quadrante, como ele está à esquerda de x, significa que o primeiro valor vai ser
negativo. Professor, mas por que o primeiro valor? Porque vocês lembram, pessoal, que no par ordenado, sempre quem vem primeiro está representado pelo eixo das abscissas, que é o x, e quem vem depois é o eixo das ordenadas, que é o y. Está representando, no caso. Beleza? Então, nós temos essa seguinte informação. Primeiro quadrante e quarto quadrante, o primeiro valor é positivo porque está à direita ali do eixo x, não é isso? Ó, da origem, na verdade, está à direita. E o segundo e o terceiro quadrante, como está à esquerda ali da origem, significa que eles são negativos. Agora vamos levar em consideração o eixo das ordenadas, o y. Aqui é como se fosse a origem, é o zero. O que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Então, bem aqui, ó, está o zero, o que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Ou seja, no caso aqui, no primeiro e no segundo quadrante, o y é positivo, e no terceiro e no quarto quadrante, o meu y, ele será o quê? Negativo. Beleza? Então agora ficou fácil, hein? Por exemplo, o ponto 3 e menos 2. Ó, o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Ele está falando que pertence ao primeiro quadrante. Não, pessoal. Se o primeiro é positivo e o segundo é negativo, aqui seria quem? O quarto quadrante. O ponto 2 e menos 1 pertence ao segundo quadrante. Novamente não. Observe que o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Também seria quem? O quarto quadrante. O ponto menos 1 e menos 3 pertence ao terceiro quadrante. Verdade, né? Porque ó, menos 1 é negativo, menos 3 é negativo. Ó. Negativo e negativo é o terceiro quadrante. Então aqui, a resposta correta, letra C. Mas a letra D está errada por quê? Ele fala que o ponto 2 e 4 pertence ao quarto quadrante. Observe que os dois são positivos. Então, se os dois são positivos, aqui deveria ser primeiro quadrante. Beleza? Uma questão simples, uma questão fácil, mas que a gente sanou as dúvidas aí de vocês aí para saber se está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Beleza? Vamos aqui então agora para o nosso segundo exercício. O segundo exercício, pessoal, diz assim, ó, na figura abaixo, se encontra representado no plano cartesiano os pontos M, N e Q. Calcular o perímetro dos triângulos cujos vértices são M, N e Q. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo, nós vamos calcular a distância de M até N. Então, a distância aqui de M até N, ó. Espera aí, vamos fazer mais bonitinho. Então aqui, ó, né, a distância de M até N, tá aí, né? Vai ficar como? Ó. Observe, pessoal, que aqui, ó, vou trocar até aqui a corzinha para vocês entenderem melhor. Aqui, até o N, eu vou andar 1 centímetro. Observe que a cada 2 espaçozinhos é 1 centímetro, tá? Ó. E aqui eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou chamar de x, que é o mn. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1 mais 25. X ao quadrado é igual a 26, ou seja, o meu x aqui vai ser raiz de 26. Beleza? Então tá aqui, o mn é raiz de 26. Certinho? Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é calcular a distância entre N e Q. Certo? N e Q é esse daqui, ó, essa distânciazinha aqui, ó. De N, lá de cima lá, até o ponto Q aqui embaixo, né? Beleza, então como é que nós vamos calcular isso aqui? Novamente, pessoal, nós vamos utilizar a ferramenta do Teorema de Pitágoras, tá? Ó.
Então, aqui, ó, do N até chegar lá no Q, que nós vamos mandar quantos aqui, ó? 1, 2, 2, né? E 3, ó. Damos 3. Certo? 1, 2, 6, certinho. E daqui para lá a gente vai andar quantos, ó? 1, 2, 3,5. Então, 3,5. Só que 3,5 é a mesma coisa de ser 7 meios, certo? 7 sobre 2, 3,5. E aqui eu vou chamar agora de y. Então vai ficar assim, ó, y ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 7 sobre 2 ao quadrado, ou seja, y ao quadrado vai ser igual a 9 mais 49 sobre 4. Então, y ao quadrado aqui vai ser quanto aqui, ó? O 4, né? Ó? Porque como se houvesse 1, 4 dividido por 1 dá 4 vezes 9, dá 36. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 49 dá o próprio 49. Isso significa o seguinte, que y ao quadrado vai ser igual aqui, ó, 9 mais 5 dá 15, sobe 1, 1 mais 4, 5, mais 3, 8, sobre 4. Mas o y quem é? Raiz de 85 sobre raiz de 4, que dá 2. Então, está aqui o valor de y, certo? E agora, vamos para o terceiro passo, que é calcular a distância de m até Q, certo? Ou de Q até m. Que vai ser essa distância aqui, né? Ó. Então, vamos aqui calcular essa distância. Nós temos o seguinte, ó. Do Q até o M, a gente vai andar, ó, 1, 2, certo? A gente andou 2 aqui, ó. E do M até o Q, a gente vai andar, ó, 1, 2, 3, 4,5, 4,5. 4,5 é a mesma coisa de ser 9 sobre 2, 4,5. Então, esse valorzinho aqui de m aqui eu vou chamar de w. Então, a gente vai calcular, ó, teorema de Pitágoras. W ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 9 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, w ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 9 ao quadrado dá 81 e 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui vai ficar, ó, 4. Que como se houvesse 1, ó, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 4 dá 16, mais 4 dividido por 4 dá 1, mais vezes 81 dá 81. Ou seja, w ao quadrado vai ser igual a 1 mais 6 dá 7, e 1 mais 8 dá 9. Então vai ser 97 sobre 4. Então meu w vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 97, pela raiz quadrada de 4, que é 2. Beleza? Então, nós temos isso aí. Tranquilo, né? Mas ele pede para a gente, na verdade, o perímetro. Mas antes disso, vamos ver aqui, ó. Agora nós sabemos que quem é o MN? O MN, a gente calculou e deu raiz quadrada de 26. O NQ, a gente calculou, deu quanto? O NQ? O NQ deu raiz de 85 sobre 2. Então, raiz quadrada de 85 sobre 2. E o MQ, vou botar aqui embaixo aqui, ele deu raiz de 97 sobre 2. Certo? Então, quem vai ser o perímetro? O perímetro vai ser a soma desses valores aí, ó. Raiz de 26 mais raiz de 85 sobre 2, mais raiz de 97 sobre 2. Então, não precisa você calcular mais que isso. Até aqui está tudo certo. É só botar aqui centímetros, já que é um perímetro. Beleza? Então, esse aí foi o nosso segundo exercício. Certo? O terceiro exercício é o seguinte. Calcule o ponto médio do segmento cujas coordenadas são -4, -1, e B, 1 e -3.
Então, pessoal, nós já trabalhamos ponto médio nas aulas passadas. Nesse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutinhos vocês responderem e daqui a pouco a gente volta com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui então para a solução desse exercício, tá bom? Então, o primeiro passo é você localizar os pontos A e B. Então, o ponto A, ele vai estar lá no terceiro quadrante, né? Ó, menos 4, menos 1. Então, ele vai estar exatamente aqui, ó. Que é o ponto A. X é menos 4, Y é menos 1, certinho. E o ponto B, 1 e menos 3, ó. 1 e menos 3, ele vai estar aqui, ó. 1, o X é 1, o Y é menos 3. Então, vai estar bem aqui no quarto quadrante, tá certo? Aqui é o ponto B, certo? Então, aqui agora a gente vai traçar aqui uma reta de A até B. Vamos tentar traçar uma reta, né? Certo? Aí agora, para você calcular o ponto médio, ou o ponto médio desse segmento aí, para saber as coordenadas do ponto médio, você vai ver que daqui para cá, você vai andar duas casas, ó, duas casinhas aqui, ó, duas unidades. Daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, você vai pegar 2 dividido por 2 dá 1. E 5 dividido por 2 dá 2,5, tá bom? Significa o seguinte, vamos pegar por base o ponto, pode ser qualquer um. Vamos pegar o ponto B, só para ver aqui, ó. O ponto B, o X dele, tá no 1, né, ó? Tá aqui no 1. E observe que eu vou ter que, então, voltar aqui, ó, duas casas e meia, vamos falar assim, né, ó. 1, 2 e essa metadezinha bem aqui, ó. Então, ele vai estar bem aqui no ponto menos 1,5, então vai ficar menos 3 sobre 2. Bem aqui, certo? Se você descer o X nele aqui, ó, ele vai dar exatamente bem aqui, ó. Certo? Que vai estar bem ali, ó, no menos 2. Nós vamos confirmar se está no menos 2 mesmo. O B, quem é o Y no ponto B? É menos 3, certo? Então, bem aqui, no menos 3. E você vai ter que subir uma casa, no caso, né? Então, tá aqui, ó, menos 2, certinho. Então, esse ponto bem aqui, ó, eu vou chamar de ponto M, que é o ponto médio. É o ponto M. E as coordenadas dele é o X sendo menos 3 sobre 2 e o Y sendo menos 2. Daqui as coordenadas do ponto médio desse exercício aí. Certinho? O quarto exercício. Calcule a distância entre os pontos menos 4 e menos 3 e menos 1 e menos 1. Então, ele está querendo aí a distância entre esses dois pontos. Então, vou deixar para vocês aí 1 minuto, 1 minuto e meio, vocês responderem, a gente volta com a solução desse exercício também, beleza?
vamos lá, galera, fazer aqui esse quarto exercício, tá bom? Então, novamente, o primeiro passo aqui é você localizar os pontos aí no plano cartesiano. O A é menos 4, x menos 4, y menos 3, então a gente sabe que vai estar no terceiro quadrante, ó. Menos 4, menos 3 vai estar bem aqui, certo? Que é o ponto A. E o ponto B, menos 1 também vai estar no terceiro quadrante. Menos 1. Certo? Aqui, pessoal, agora ele pede que é a distância, ó. Se ele quer a distância, então é o tamanho desse segmento aí, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aí essa distância aí? Bem simples, tá? Observe que daqui até aqui, ó, é 3. E daqui até tocar lá o ponto B, no caso, é 2, ó. Então isso aqui eu vou chamar de x, a distância. Como esse triângulozinho que eu marquei aqui é um triângulo retângulo, que é 90 graus, a gente pode aplicar aqui teorema, bem conhecido por vocês aí, de Pitágoras. Quem que lembra aí que o teorema de Pitágoras fala? Fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, no caso a hipotenusa é o x, que é o lado que se opõe a um ângulo de 90 graus, é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Os outros dois lados são chamados de catetos, certo? Então vai ficar x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, certo? Vai ser 9. Então, x ao quadrado vai ser 4 mais 9, que é 13. Ou seja, o meu x ele vai ser igual a raiz quadrada de 13. Como 13 é um número primo, deixa a raiz quadrada dessa forma mesmo aí. X igual a raiz de 13. Esse aí é o nosso resultado. Tranquilo? Então, beleza. Vamos aqui agora, então, para o nosso quinto exercício. Então, nesse quinto exercício aqui, ele quer que você calcule as coordenadas do ponto médio dos segmentos que possuem extremidades com coordenadas A, menos 4 e menos 3, e B, menos 1 e 1, que é a letra A, certo? O quinto exercício são duas alternativas, A e B. Então, vamos lá. Vou fazer a letra A. A letra A diz o seguinte, o ponto A é o ponto 4 e menos 3. Então, vamos localizar esse ponto aqui no plano cartesiano, certo? Menos 4, menos 3, está aqui. E o ponto B é o menos 1 e 1, é esse pontinho bem aqui, certo? Então, você vai aqui e vai traçar a distância entre eles, tá bem? Ó, a distância entre eles aí, certinho? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as coordenadas do ponto médio. Observe que daqui para cá, ó, você vai andar quanto aqui, ó? 2, 3. Daqui para cá você vai andar, ó, 1, 2, 3, 4. Então você vai pegar 3 dividido por 2, que dá igual a 1,5, e 4 dividido por 2, que dá exatamente 2. Certinho? Então, observe o seguinte, que vamos tomar por base o ponto B, né, que é esse menos 1 e 1, bem aqui o ponto B, que é o ponto A. No ponto B, a abscissa dele é menos 1, quer dizer, o x dele é menos 1, tá bem aqui, ó. O x dele é menos 1. No x ali, você tem que voltar uma casa e meia, então, ó, 1,5, tá bem aqui, ó. Tá bem ali, mais ou menos ali, menos 2,5, ou seja, menos 5 sobre 2. Então, você vai descer aqui, ó. Certo? E o eixo das ordenadas, ou seja, o y dele é 1. Tá bem aqui, ó. O 1, né, ó. Só que aí você vai ter que andar duas casas do 1, ó. Uma, duas, ou seja, o y dele vai estar lá no menos 1. Então, vai ser esse pontinho bem aqui, que é o ponto M. E esse ponto M
as coordenadas dele é o x menos 5 sobre 2 e o y menos 1, certo? Então aí é as coordenadas, ou a coordenada no caso, desculpa, do ponto médio desse segmento, beleza? E a letra B é para você calcular também o ponto médio, onde as extremidades é menos 4 e menos 4, e no B, 3 e 2. Para esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí 1 minuto, 1 minuto e meio para vocês responderem, a gente volta com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então para a solução desse exercício, né? Ó. O ponto A está bem aqui, ó, menos 4, esse aqui é o ponto A. E o ponto B é 3 e 2, ó, x é 3, y é 2, está bem aqui, ó, ponto B. Então, isso aqui, traçar aqui o segmento que une eles, né? Ó. Vai ficar bem difícil a gente fazer retinho, mas não tem problema. Certo? Então, vamos aqui para fazer o cálculo aqui das coordenadas do ponto médio. Observe que do A até chegar na colunazinha do B ali, ó, nós andamos 3, né, ó, 4, 5, 6, 7. Andamos 7, ó. E do B até encontrar lá embaixo, lá, ó, andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? E observe então o seguinte, que 6 dividido por 2 dá 3, e 7 dividido por 2 dá 3,5. Então nós vamos dar 3 casas em um e 3,5 casas em outro. Beleza, vamos tomar por base o ponto B, que o x dele é 3. Ó. O x dele sendo 3, tá bem que o x dele, né? Ó. Nós vamos andar então 3 casas e meia, ó. 1, 2, 3 e aqui, ó, e meia, né? Então vai ficar menos 1 meio. Aí vai tocar em algum ponto ali do y, né? Mas vamos ver aqui. E no y dele é o 2, tá bem aqui, ó. E ele vai ter que andar então 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então é bem aqui, ó, né, ó. Então o ponto médio dele seria isso aqui, ó, passando bem em cima dali, porque não ficou tão legal, mas é para ser aqui, ó, ponto médio. Então o mzinho aqui vai ser menos 1 meio e menos 1, certo? Menos 1 meio e menos 1. Esse aí é o ponto médio, tá bom, pessoal? Então, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fique com Deus. Fala, nono ano! Que fase boa da vida essa de vocês, hein?
Idade legal, saindo aí do ensino fundamental maior, indo para o ensino médio. Vocês estão naquela fase do tudo ou nada. É a informação que está aqui na nossa camisa, essa caveira simpática ouvindo um som e usando máscara. Contribuição aí da minha amiga Maga, Mr. e Master Suíter, tia Tatiana. Ela traduziu pra gente, viu? Tudo ou nada. É isso que vocês vão ter nesta aula de hoje. Se você se concentrar, vai ter tudo. Se você ficar avoado aí, com aquela preguiça, não vai ter nada. Por isso, te concentra, pega teu caderno, pega teu lápis, caneta, faz as anotações e vem comigo para esta aula aí. Hoje nós vamos comparar textos, não é? E vamos perceber opiniões temáticas de textos diferentes, tá certo? Comparando aí, às vezes uma temática é a mesma, mas o gênero é diferente. Às vezes o gênero textual é igual, mas a temática é diferente. Então nós vamos brincar nesse procedimento de leitura, mostrando para vocês aí essas comparações entre textos, temas e gêneros. Vem comigo que a aula já vai começar. Conforme combinado, pessoal, habilidade em foco, comparação de textos que tratam do mesmo tema, mas também de temas distintos, por que não? A princípio, nós poderíamos usar só reportagem aqui, mas a gente vai precisar comparar trechos de reportagem com outros textos, tá certo? Para que a gente perceba que um mesmo tema pode ser trabalhado em gêneros diferentes, sem problema algum. É isso que a gente vai fazer aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Foco da aula, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto. Olha aí, pessoal, como é interessante. Informação lembra muito o quê? Reportagem, notícia. É sempre bom eu dar uma informação utilizando esse gênero próprio para isso, que é a notícia. Mas eu posso sim transmitir a mesma informação, eu posso sim transmitir a mesma ideia a partir de um gênero diferente, da notícia e da reportagem. Eu sei lá, o que é que os chargistas fazem? Que também é um gênero jornalístico. Os chargistas pegam aquela reportagem ou aquela notícia que lê, aquele editorial que lê, e a partir do que lê, ele transforma isso mantendo o mesmo tema por meio da charge ou do cartoon. Olha só que coisa interessante, porque também são gêneros textuais que podem tratar o mesmo tema. E geralmente as charges nascem a partir de notícias pontuais, daquilo que está acontecendo naquele momento. Então, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido. Olha, em função das condições em que ele foi produzido. Em que condições esse texto foi produzido, né? Na condição de informar, na condição de entreter, na condição de provocar o riso. Com que finalidade ele foi escrito, mas que passou a informação, a mensagem adequada, né? Vamos lá. Habilidades que se relacionam a essa aula hoje. Porque você tem que adquirir habilidades. Compreender que na língua portuguesa há uma variedade de textos, de gêneros textuais. Isso também é o que eu vou resgatar aqui nessa aula. Que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. Muito interessante, né, não? É isso que os textos jornalísticos fazem. A charge e o cartoon se aproveita da notícia, a crônica se aproveita de uma notícia. Eu posso muito bem produzir uma crônica a partir de uma notícia. E assim surgiram as crônicas. A partir dos noticiários, o cronista fazia esse segundo gênero textual. É uma maneira de abordar diferente. Eu acho isso super rico. Então você vai compreender que a língua portuguesa há uma variedade de maneiras de se abordar um tema, umas mais agradáveis do que outra. Entender que um texto precisa ser adequado em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que ele será recebido. É a funcionalidade do texto, é a função da linguagem. Aqui entra um assunto mais profundo que vocês vão ver no ensino médio. Funções de linguagem. Elas são verdadeiramente muito úteis na nossa vida. E o Enem traz muitas questões envolvendo funções de linguagem. Interpretar a finalidade de diferentes gêneros textuais que tratam dos mesmos temas. Aqui é um procedimento de leitura, não é? Finalidade dos gêneros. Dentro das funções de linguagem, a gente também
aprende a funcionalidade e a finalidade de cada texto. Tem texto que tem a finalidade de sensibilizar, tem texto que tem a finalidade de provocar reflexão, provocar o riso, de simplesmente informar. São N as finalidades que a gente encontra nos textos. Olha só quantas habilidades relacionadas a essa aula, se eu fosse tu, prestava bastante atenção, tá certo? Fique ligado nessa informação. Ixi, Rufino, é muita informação, mas fique ligado, vou ler com calma, não tem pressa. Você sabia que nos textos um mesmo tema pode ser abordado de diferentes formas? Legal, não? Se você for expor sua opinião acerca de um assunto polêmico em um seminário na escola, seria da mesma forma que se estivesse apresentando para um colega de sala uma conversa informal? Claro que não, pessoal. Tudo vai da funcionalidade comunicacional. Tudo vai da funcionalidade das condições de uso desse texto e de produção dele. Se você tivesse que descrever um pouco sobre sua personalidade para uma entrevista de emprego, seria da mesma forma caso estivesse descrevendo a um conhecido? Claro que não, é? Porque a um conhecido você descreveria sua personalidade de forma emocional, não é? Íntima. E na entrevista do emprego, você não pode descrever sua personalidade de forma emocional e íntima, porque você não tem nem intimidade com aquele futuro empregador seu, não é? Empregador seu. Então, ó, situação de comunicação são diferentes. Isso é muito interessante, né? Após refletir sobre esses questionamentos, podemos perceber que na informação a ser passada, seja a mesma, compartilhamento de um assunto polêmico, descrever a personalidade, a forma textual de compartilhamento dessa informação pode ser seminário, escolar, conversa com um colega de sala, entrevista, teatro, encenação. Acontece de maneira diferente. Em outras palavras, devemos entender que na língua portuguesa há uma variedade de textos que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. Isso pode proporcionar diferentes habilidades, dependendo da intenção dos interlocutores. Isso aqui, ó, é o ingrediente principal. Intenção dos interlocutores, primeiro de quem produz o texto. A minha intenção é provocar o riso, a minha intenção é simplesmente informar, a minha intenção é refletir, a minha intenção é sensibilizar, então eu faço poesia, a minha intenção é persuadir, não é? Então eu faço propaganda, eu faço anúncio, a minha intenção é convencer, então eu faço um texto dissertativo argumentativo. Então, gente, isso é muito rico na língua portuguesa. Vamos que vamos. Olha só, uma primeira reportagem aqui. 55% do público-alvo ainda não tomou a vacina contra a gripe em São Luís. Ó, legal, uma manchete, não precisou de subtítulo. Vamos ao trecho, ao corpo do texto. Meta é vacinar 286 mil pessoas na capital maranhense. Campanha vai até dia 31 de maio. Cerca de 55% do público-alvo ainda não foi imunizado durante a campanha de vacinação contra a gripe em São Luís. Então, ó, mais da metade ainda não foi. É isso que a notícia informa. Tá certo? A campanha vai até 30 de maio e busca imunizar ao menos 90%, equivalente a 286 mil pessoas, dos grupos prioritários, não é? Contra a influenza. Quem são os grupos prioritários? Aí o repórter elencou em forma de lista. Para não ficar grande, eu trouxe assim, eu modifiquei, eu adaptei. Gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, até 45 dias após o parto, não é? Então, grávidas, né? Esse nome significa pessoas grávidas, mulheres gestantes. Pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde. Lá tem muito contato, né? Nós estamos aí com o coronavírus. Aqui é uma campanha que na época referia-se não ao coronavírus, mas à influenza. Mas os trabalhadores da saúde e nós professores que estamos presencialmente viajando temos que fazer testagem, mais do que os outros que estão em casa, né? Algumas vacinas são destinadas a esse público que tem mais contato de contaminação. Trabalhadores da saúde, professores, aí viu? Professores de escolas públicas e privadas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas,
São adolescentes que infracionais, que infringiram a lei. População privada de liberdade são os detentos e os funcionários do sistema prisional, policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. Pessoal, o foco aqui nessa reportagem, que depois continuava, era justamente apresentar os grupos, não é, prioritários para a vacinação contra a influenza. Então é uma temática muito interessante. Aí aqui eu encontrei uma charge, né, que tem ligação bem direta com essa reportagem, né, para a gente fazer a comparação. Ó, postão, vacinação da gripe. Em um primeiro momento, esse casal, eles não se sentiram contemplados, não, na notícia, na reportagem, eles não se sentiram dentro do grupo, mas eles querem muito, não é, ser vacinados, né? Eles têm preocupação com a saúde deles. Então, o que é que eles fizeram, né? Eles procuraram fantasiar-se, não é, de pessoas pertencentes a esses grupos listados lá, né? Então, a mulher que não estava gestante, ela botou aí uma almofada na barriga para se passar por gestante. Está aqui ela, ó, muito bem contente, porque vai ser vacinado, né? Púlpera, essa aqui já está com recém-nascido no colo, né? Porque lá as púlperas, né? Puérperas são pessoas que poderiam ser vacinadas. Nome complicado, você nunca nem ouviu, né? Mas são as gestantes. E depois de 45 dias também de ter dado à luz. Pessoas indígenas, aí o marido se vestiu aí de indígena. Gostaram aí dessa charge? Ela não é legal? Ela faz uma conversação com a reportagem aí do rapaz. Ela faz uma conversação. Aí eu pergunto aqui, ó, a charge em relação ao texto acima, que é esse texto aqui, ó. A charge em relação ao texto acima, tá certo? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Distanciou-se do assunto abordado? Olha só, distanciou-se não. Esse verbo não está legal, porque tem alguma ligação. E a ligação foi justamente essa. Aqueles dois personagens não se sentiram incluídos no grupo de pessoas que merecem ser vacinadas, eles foram se fantasiar. Então tem alguma coisa relacionada ao assunto. Corrobora o tema de forma antiética? Já eu explico isso. Manifesta-se desfavorável à vacinação? Não, a charge está se manifestando favorável à vacinação. Ah, pô, não tem não? Porque 55% ainda não foram vacinados, só 45% foram. Então, peraí, deixa eu aumentar esse número dos vacinados, deixa eu ir vacinar. Então, eles são favoráveis à vacinação e não desfavoráveis, né? De alguma forma. Não feriu princípios e nem critérios? Olha aí, ó. A letra B e a letra D, elas têm duas relações aí, não é? Elas são aproximadas em um quesito. Então, nós já podemos jogar fora a letra A e a letra C. Veja que a palavra antiética, não é? E ferir princípios e critérios, tio Neemias, está ali prestando atenção na aula. É algo que se aproxima. Aí nós vamos fazer mais uma análise leitora. Nós vamos ler, opa, já dei a resposta, não queria. Olha só, a atitude deles não é antiético? É antiético, porque é determinado pela OMS que quem ia ser vacinado era aqueles grupos lá. Mas eles querendo salvaguardar a vida, não é? Imunizar-se, estão ferindo a ética. Por que eles estão ferindo a ética? Porque eles não estão enquadrados nos grupos, mas eles, ó, se fantasiaram para burlar lá o posto de saúde, a profissional de saúde. Então foi uma atitude antiética, não é mesmo? Por isso que é a letra B. E a letra D não serve porque diz não feriu. Feriu sim. Feriu princípios e critérios. Critérios técnicos da OMS. E princípios por conta da ética, da verdade, de você ser verdadeiro. Foi eu que elaborei essa questão, viu? Para fazer uma reflexão aí a você que não devolve o troco ao quitandeiro. A você que avança sinal vermelho, que pilota sem capacete, tá certo? Isso são corruptelas, são pequenas corrupções, tá certo? Então, letra B de bola.
Então, pessoal, vocês viram que na aula passada eu enchi muito a bola dessa revista, né? A Super Interessante. Inclusive, quem tem meu contato viu nos status esses dias que eu anunciei que eu fiz a assinatura para o meu filho de 14 anos. É uma maneira de tirá-lo um pouco aí dos jogos online, essa revista, porque ela, de fato, ela é super interessante. Ela traz assuntos de abordagens científicas, culturais enormes. E eu já ganhei essa revista quando eu era mais jovem, né? De presente do Dia dos Namorados. E eu dei para ele, esses dias, a assinatura dessa revista. E já encontrei na própria revista, que é na versão online, tem a versão impressa. Quem faz assinatura tem essas duas versões. Porque hoje, quase tudo tem a versão online, né? Eu encontrei essa reportagem dentro do assunto comportamento. O terrível mundo dos comentários na internet. É a manchete. Você já foi vítima de comentários na internet? Você conhece alguém vítima de comentários na internet? Você já viu algum famoso tendo complicações com a justiça? Não é mesmo? Ou mesmo com sua imagem? Por comentários na internet? Pois é. Porque sites de notícias e redes sociais são infestados de comentários cheios de ódio, rancor e extremismo. Olha só o subtítulo. De onde vêm os haters e trolls? E o que afinal eles querem? Não é? São nome dado a essas pessoas que vivem de fazer isso, tá certo? Vamos aqui. Ah, e detalhe, eu não trouxe a reportagem, viu que eu disse que eu ia... Já são duas questões em que eu exploro somente o título e o subtítulo, né? Ela é enorme, não dava para eu fazer print dela toda aqui para vocês, tá certo? Aí quem quiser, o tio Fino disponibiliza ela completa depois, tá certo? Aí eu encontrei, deixa eu ver se eu fiz certo. Ah, fiz. Comentários na internet. Aí eu encontrei essa charge, não é? Tirada daí. Disponível no Google Imagens. A criança está sendo vacinada e o pai, o parente, diz: vacina para prevenir contaminação de comentários de internet. Tem? Então, olha só, faz uma conversação com o primeiro lá, as pessoas que não se vacinaram em São Luís, tá certo? E faz uma conversação com esse aqui de forma mais comparativa. Não. Aqui nós estamos no contexto da vacinação real, mas esse pai não queria que esse adolescente, essa criança se vacinasse para a gripe. Ele, na verdade, está mais interessado que o filho se vacine contra comentários, para prevenir contaminação de comentários de internet. Não é legal? Então você vê que são gêneros distintos abordando aí a mesma temática. Lá da reportagem da Super Interessante e a charge. Ao observar a manchete da revista Super Interessante e a charge, podemos afirmar que ambos os textos, veja, se contradizem? Não, não se contradiz. Porque tu observa que a charge faz referência a essa reflexão dos comentários ruins, não é? De mau gosto na internet. Então eles não se contradizem, pelo contrário, eles convergem, não é? Eles conversam entre si. Abordam o mesmo tema? A charge abordou o tema, a reportagem também vai abordar o tema, então parece que vai dar certo ser a letra B, né não? Vamos ver as outras. Divergem, ó, diverge, né? Converge, se fosse converge, aí estava certo, mas diverge é o mesmo que contradizer, não é? Ir para uma ponta e para outra. Maquiam a realidade? Não, isso não é maquiar a realidade. Trazer uma reportagem é muito útil socialmente falando, não é? É algo assim de utilidade pública. Então, na verdade, eles abordam o mesmo tema. Tu viu? Uma manchete jornalística e uma charge. Gêneros diferentes abordando o mesmo tema. Isso é comparar textos, pessoal. Isso é leitura. Isso é português. Isso é agro. Isso é tech. Isso é pop. Está aqui na nossa aula. A violência na sociedade brasileira. Além de ser um constrangimento físico ou moral, a violência é um ato vergonhoso que acontece diariamente em todos os lugares do Brasil e no mundo.
Ninguém sai mais à rua seguro de que vai voltar ao seu lar. Muitas pessoas morrem e deixam famílias em sofrimento por causa de um assalto, uma bala perdida ou outra causa de violência. Ao andar pelas ruas, ninguém mais confia em ninguém. Todos, ao se aproximar de qualquer pessoa, já ficam preocupadíssimos, sempre achando que irão ser assaltados ou coisa pior. Pessoal, e não tem como eu não fazer um registro. Semana passada, em uma cidadezinha pequena do Maranhão, de apenas 8.000 habitantes, um ex-aluno meu, de cortar o coração, né, foi violentamente morto, simplesmente porque ia passando, não é, e viu um casal brigando. No momento, o homem agredia a jovem colega. Cidade pequena, todo mundo se conhece, não tem como. E ele foi reclamar a agressão, pois pasmem, não é? Ele foi morto a pauladas na cabeça por esse algoz, né? E ele foi considerado um herói, porque ele foi de encontro a combater a violência contra a mulher. Então, não tem como eu não registrar, são duas violências aí, uma perpetuada e a outra já, vamos dizer assim, já dentro da conjuntura institucionalizada, que é a violência urbana, já está institucionalizada entre nós. Então, não tem como não fazer esse registro, né? Então, que esse nosso amigo, que foi um herói, possa ter um bom lugar fora desse plano terrestre, é o que eu desejo, tá certo? Não tinha como não fazer esse registro. E aqui a gente encontra aí, ó, esse outro texto. Violência? Está tudo sob controle. De quem? Não é? É o que os deputados pensam, é o que os deputados dizem, é o que eles acham, porque as promessas são muitas, não é? O poder legislativo são aqueles responsáveis por endurecer mais as leis ou pensar em leis mais modernas, não caducas, como as que estão aí, para que possam amenizar essa situação de violência, olha, o ônibus sendo queimado, policial sendo morto, negro sendo morto nas favelas do Rio de Janeiro a todo momento, espancado. Recentemente nós vimos aí, em pleno novembro de comemoração da consciência negra, a violência absurda, institucionalizada, partindo aí do supermercado Carrefour, de profissionais de lá, da segurança, né? E matando um negro. Ainda grita George Floyd, como se eu não posso respirar no meio da gente. Existe a violência por motivo racista, como existe a violência institucionalizada. Violência? Está tudo sob controle. De quem? Controle de quem? O repórter pergunta. Então veja que essa charge faz uma conversação com o outro texto. A violência na sociedade brasileira. De alguma forma eles conversam entre si. Vamos à questão. Os textos 1 e 2, então considere na sequência o 1 sendo esse, cuja manchete é a violência na sociedade brasileira, o título, quer dizer. E o texto 2, essa charge aqui, né? Então, os textos 1 e 2 são distintos por qual motivo? Porque eles são diferentes, isso já é um fato. Se apresentam em gêneros textuais diferentes, aí é óbvio, né? Abordam o mesmo tema. Então, eles não são distintos, eles estão abordando os mesmos temas, né? Divergem quanto ao objetivo do tema? Não, todos provocam uma reflexão. O objetivo aí é provocar essa reflexão, entre aspas, porque para lá é mais uma opinião, né? Colocado na questão do convencimento ao leitor. Então, eles não divergem, o objetivo é o mesmo. Possuem o mesmo nível de linguagem? Não, eles não possuem o mesmo nível de linguagem, né? Não é por isso que eles são distintos. Então, vejam. Eles se apresentam em gêneros textuais diferentes. Claro, é óbvio. E para encerrar, vamos refletir sobre esse, eu acredito que dá tempo de fazer ainda, essa poesia muito conhecida desse camarada, Carlos Drummond de Andrade, não é? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Me lembro que na minha ignorância, quando eu era criança, tio Neemias,
eu criticava essa poesia, mas é isso mesmo, eu criticava de forma ignorante, mas na verdade Drummond queria criticar o formalismo, não é? Parnasianista aí. Então ele traz simplesmente esse critério, vamos dizer assim, de simplesmente dizer que tinha uma pedra no meio do caminho, como crítica da sua escola literária, que é o modernismo, justamente para tirar essa coisa da poesia mais romântica, mais rebuscada, e faz uma poesia mais, digamos, entre aspas, trivial, que é o que fez eu criticar. Rapaz, o cara faz uma poesia a partir da questão de se tem uma pedra no meio do caminho. A partir de uma pedra o cara faz uma poesia, na minha ignorância, não critique. Essa poesia, ela tem alto teor informacional nela, ela tem alto teor literário dentro dela, ela tem um alto teor reflexivo, ela provoca demais a sensibilidade na gente, tá bom? Não critique as poesias. E aqui nós temos esse outro texto, Vida de Passarinho, não é? Olha só, uma pedra no meio do caminho, realmente uma pedra literalmente no meio do caminho desse passarinho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, que é a crítica lá, Drummond, a partir de uma pedra no meio do caminho, ele fez um poema. Mas eu não sou, e como eu sou apenas um passarinho, né? Eu sou apenas um passarinho prático. Ora, mas o que é que eu faço? Eu pulo a pedra, eu vou por cima da pedra, não é? Então foi o que ele fez. Olha só que interessante. De alguma forma os textos conversam entre si, não é? Nesse sentido, dos elementos constituintes do texto, pedra, caminho, o passarinho também, né? Trazendo aí uma espécie de paródia da poesia lá. Então, a paródia feita a partir dessa tirinha aí, né, que já é outro gênero textual, né? Então, vamos entender que o texto 1 é essa poesia do Drummond e o texto 2 é essa tirinha. O que é que ocorre? Os textos 1 e 2 diferenciam-se quanto ao quê? Nível de linguagem, objetivo do tema, tema abordado, gênero textual, né? Parece repetitivo, vocês vão saber a resposta. Não me atentei para adaptar, tá certo? Mas parece com aquela outra questão anterior que a gente acabou de fazer. E, de fato, tirinha é muito diferente de poesia. Eles estão divergindo aí nos gêneros textuais, abordando aí, mesmo que parodicamente, né? Em outra oportunidade o tio Rufino vai fazer a diferença entre paródia e paráfrase, tá certo? São espécies de intertextualidades, não é? Para vocês entenderem. Mas a paródia traz justamente essa mudança no sentido, tá certo? Olha aí, quadrilha é uma outra espécie de intertextualidade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se de Lili. Suicidou-se, Lili casou-se com João Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. Mais uma vez, Carlos Drummond de Andrade, no seu modernismo aí, satírico, por meio criticando a formalidade poética da época, né? Traz uma poesia em uma formatação totalmente diferente da escola anterior. Olha aí, tem outro texto, Quadrilha da Sujeira. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua do Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de João Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história, nem talvez nascido. Então veja que o texto faz uma conversação com o outro, mas de forma, mais uma vez, sarcástica, brincalhona, parodística, não é mesmo, pessoal? Então eles têm que se relacionar. Em relação aos textos, é correto afirmar que os dois tratam do mesmo tema, fazendo comparação com uma dança, uma quadrilha. Bom, mesmo tema não, lá é afetivo amoroso, aqui é poluição do meio ambiente. Embora seja essa coisa da quadrilha, né? Encadeamento dos passos. Mas, na verdade, nosso tempo está corrido, é letra C. O texto 2 não tem relação alguma com o texto 1, já que não há nada que lembre o primeiro texto.
Então, nesse caso, pessoal, corrigindo, é o que não é correto afirmar, tá bom? E aí, se tivesse tempo, nós faríamos essa questão. Porém, meu tempo esgotou, fiquem em casa, estudem e vejam o aprofundamento desse assunto, comparação entre textos. Forte abraço e que Deus abençoe a todos. Olá, garotada do 9º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Carlos e estamos juntos para mais uma aula de geografia. Vamos lá? Bem, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos estudar sobre as transformações espaciais na sociedade urbano-industrial da Europa e da Ásia, tá certo? Então a gente vai poder ver as especificidades desse processo de urbanização, de industrialização em parte da Europa e da Ásia, tá certo? Nós não vamos ver esses dois continentes na sua totalidade. A gente vai olhar mais para os países mais industrializados de Europa e de Ásia. Vamos lá? Então, nosso tema, mais uma vez, as transformações espaciais da sociedade urbana e industrial, tá? A gente vai falar de grandes cidades, a gente vai falar de grandes aglomerações urbanas e vai falar de grandes centros industriais. E vai ver qual é a relação entre industrialização e urbanização. Mas antes, de olho nas nossas habilidades de hoje, nós temos hoje duas habilidades. A habilidade de número 19, que se refere a relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações na oferta, permanência e condições de trabalho na Europa e na Ásia. E a nossa habilidade de número 21, que é compreender os fluxos migratórios contemporâneos, quer dizer, dos dias atuais, como resultado da profunda desigualdade socioeconômica construída ao longo da história, fuga de cérebros, refugiados, etc. Tá certo? Então, essas duas habilidades que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula de geografia. E aí, quais são os tópicos da nossa aula? A gente tem 4 momentos. Nós vamos falar inicialmente da industrialização e urbanização, fazer a relação entre esses dois fenômenos, que eu tenho certeza que vocês já sabem mais ou menos qual é a relação que existe entre urbanização e industrialização. Segundo, industrialização na Europa e na Ásia, especificamente os processos industriais nesses dois continentes. Terceiro, características da sociedade urbana industrial. E, por último, as migrações para a Europa e para a Ásia. Vamos lá, no processo de industrialização e urbanização. Vamos começar analisando esse mapa aqui. Então, principais áreas industriais do mundo. Mas não vamos olhar para todos os países, vamos nos ater aos países que fazem parte dos continentes que nós estamos analisando na aula de hoje. Então tem aqui até um zoom na Europa, tá, com os principais centros industriais, e a gente vê bastante destacado o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, tá? A França, e nós temos também aqui alguns países asiáticos que se destacam bastante no processo de industrialização. Japão, grande área industrial, Coreia do Sul, China, tá? A Índia, que é um país que tem despontado numa industrialização mais tardia, tá? Mas nós hoje não vamos nos ater aos países de industrialização tardia, nem os países subdesenvolvidos. Nós vamos tratar especificamente dos países mais industrializados, dos países mais desenvolvidos, ok? Seguindo, então,
as cidades e o fenômeno da urbanização. A gente já estudou sobre cidades, sobre urbanização, como as cidades surgiram, como elas evoluíram e os tipos de cidades que nós temos no mundo. Então a gente vai praticamente recapitular algumas informações sobre as cidades. Então, na antiguidade, as primeiras cidades surgiram, na verdade, há milhares de anos, sendo bastante diferentes daquelas que a gente conhece hoje. Então, vocês já estudaram no processo de urbanização a evolução das cidades. Em história, vocês já estudaram aquelas civilizações mais antigas, as cidades mais antigas, as primeiras civilizações. Quer dizer, cidade não é um fenômeno recente, não é uma construção recente, mas as cidades antigas, elas são muito diferentes das que nós temos atualmente, sobretudo aquelas cidades mais desenvolvidas, aquelas cidades maiores, aquelas cidades que atraem o maior número de pessoas. E a partir do século XVIII, meados do século XVIII, a gente vai ter um processo de modificação mais intenso na construção das cidades, no processo de aglomeração urbana, nas migrações para as cidades, no crescimento da população urbana e dos sítios urbanos, como a gente chama. E o que acontece a partir do século XVIII? Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, para ser mais preciso. E o que Revolução Industrial, o que industrialização tem a ver com crescimento, com modificações nas cidades? Vamos ver. O aumento do número de cidades e o crescimento populacional nos centros urbanos é uma consequência da industrialização, porque a partir do momento que as indústrias surgem e começam a produzir, começam a crescer, há uma atração maior das pessoas para que elas possam ir morar nas cidades próximas a essas indústrias. Então, mais indústria significa mais empregos, significa uma economia mais dinâmica, quer dizer, as cidades, a partir da industrialização, passam a atrair o maior contingente populacional. E aí, a gente tem grandes transformações no espaço geográfico a partir da industrialização. Então, a industrialização, ela é um marco na organização do espaço, sobretudo no crescimento das cidades e da população urbana. Então, a gente não pode esquecer que a industrialização tem um papel fundamental no processo de urbanização. As cidades, elas são anteriores às indústrias, mas com as indústrias há um grande crescimento e um crescimento acelerado do processo de urbanização. Bem, sobre a indústria especificamente, elas provocam profundas transformações no espaço e na sociedade, como a gente já falou. Que transformações são essas? Transformações de diferentes ordens. Por exemplo, exploração dos recursos naturais. Então, quanto mais indústria nós temos, maior a necessidade de exploração de recursos naturais, como matéria-prima ou como fonte de energia. Então, isso aí vai repercutir num processo de transformação do espaço, onde são extraídos esses recursos naturais. Então, a indústria traz esse tipo de transformação. Segundo, surgimento e dinamização de outras atividades econômicas. Então, por exemplo, se uma indústria se instala em Teresina, não é só a indústria que vai funcionar ali, vão funcionar outras atividades em torno daquela indústria. Então, dinamiza o comércio, dinamiza outras atividades. Então, há uma série de modificações provocadas na indústria em si, mas a partir também da indústria. E migrações e crescimento dos centros urbanos. Como a gente já falou, as indústrias, elas acabam atraindo um grande contingente populacional, ou para trabalhar na indústria, ou para trabalhar em outras atividades, comércio, enfim, outras atividades que se relacionam e complementam a atividade industrial. Fora outras características, fora outras consequências ambientais, mas por aqui a gente vai ficar com essas 3 consequências para a gente ver direitinho o que está acontecendo com os centros urbanos, com a urbanização a partir desse processo de industrialização.
Então, vamos tentar fazer uma relação aqui agora com a industrialização e a urbanização. A gente tem esse gráfico do processo de urbanização no mundo e em 2 países específicos ao longo de 500 anos. Tá? Então, esse relatório aqui, ele traz Brasil, Reino Unido e o resto do mundo. Tá? Então, o que acontece? Vamos analisar Reino Unido, essa nossa linha aqui mais laranja. Vem um crescimento lento, chega aqui em 1800, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, há um crescimento muito grande da urbanização no Reino Unido. Isso aqui coincide com o quê? Coincide com a Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial que ocorre ali pelo século XVIII. Então, isso aqui é efeito da industrialização no Reino Unido. O Brasil se industrializou no mesmo período? Não, o Brasil veio num processo de industrialização que a gente chama de tardio. Quer dizer, o Brasil se industrializa bem depois. E aí, quando é que o Brasil começa um processo de urbanização mais acelerado? Vem lento, esse amarelo aqui, vem lento, sobe um pouquinho, mas quando é que começa um processo mais acelerado? Por volta de 1950. Que é quando a gente tem uma intensificação da urbanização do Brasil, que é quando a gente também tem uma intensificação dos processos de produção industrial, tá certo? Então, alguns países do mundo se industrializam primeiro e também se urbanizam primeiro, e outros se industrializam tardiamente e também tem esse processo de urbanização mais tardio, ok? E no mundo também, esse processo ele vem acontecendo de maneira mais tardia, já que é uma média entre os países mais acelerados e aqueles países retardatários no processo de urbanização, tá certo? Então, urbanização tem tudo a ver com industrialização, a gente não pode esquecer desse detalhe. Bem, e quanto à industrialização da Europa e da Ásia? Lembrando, nós estamos olhando para a parte ocidental da Europa, os países mais industrializados, e também para a parte mais desenvolvida da Ásia, tá certo? Não é a totalidade desses continentes. Então, nós temos aí um longo processo de industrialização. A gente falou que a primeira revolução industrial já acontece há muito tempo, quer dizer, os países europeus, sobretudo Reino Unido, Alemanha, França, esses países estão num processo já longo, consolidado de industrialização. E só falando um pouquinho mais na industrialização, vamos ver esse gráfico, essa figura. Tá? Que a gente falou da primeira revolução industrial, século XVIII, mas nós temos todo um processo de avanço até os dias atuais. A gente tem a primeira revolução, que a gente chama de indústria 1.0, que inicia ainda no século XVIII, era da mecanização, máquinas a vapor, uma indústria extremamente simples, rudimentar, tá? Comparada às de hoje, é evidente. Nós temos a indústria 2.0, que a gente também chama de segunda revolução industrial, que a gente já tem o advento da eletricidade, por volta aí de 1850 até a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Que acontece na segunda década do século XX já, linhas de montagem, uma produção em massa, uma produção em larga escala. A indústria 3.0, que já acontece de 1950 para cá, nós temos o que? A indústria da automação, mais modernização, computação, eletrônica, e a 4.0, tá? Que corresponde aos nossos dias, que é o quê? Sistemas de cyberfísicos, internet das coisas, a interatividade, tudo que a gente conhece hoje de mais moderno faz parte dessa indústria 4.0. Então, quem começou no século XVIII com a indústria simples está num processo mais consolidado e já se encontra hoje em uma situação muito mais moderna do que países que começaram um processo de industrialização, digamos, há 50, há 60, 70 anos atrás, que corresponde a boa parte dos países que a gente chama de subdesenvolvidos, tá certo? Então, os países que nós estamos falando, os países europeus ocidentais, e, sobretudo, o Japão na Ásia, eles já passaram por todo esse processo e estão aqui num momento de extrema sofisticação dos processos industriais.
Então, além do longo e consolidado processo, que é a primeira característica que a gente viu, nós temos também que esses países são os pioneiros, são os primeiros na elaboração de novas tecnologias, quer dizer, eles estão na frente na elaboração de novas tecnologias. Então, o que a gente conhece de mais inovador está sendo pensado e elaborado por esses países, tá certo? Eles são importadores de matérias-primas e exportadores de produtos industrializados, mas não qualquer produto industrializado, daqueles mais sofisticados, daqueles que empregam mais alta tecnologia. Sediam boa parte das multinacionais, então multinacional que atua no Brasil. Tem várias multinacionais que atuam no Brasil, mas quem é que opera, quem é que comanda? O comando, a operação, o cérebro dessas empresas geralmente está nesses países, tá certo? Então, a gente está num processo de globalização, onde as empresas elas sediam fábricas, filiais em vários lugares do mundo, mas o centro de comando é sempre nesses países mais desenvolvidos. Nós temos profundas transformações no espaço geográfico. Ora, se nós temos um processo longo de industrialização, a gente também tem um processo longo de modificação, de transformação no espaço geográfico. Então, isso é importante também anotar. E nós temos ainda a formação de grandes aglomerados urbanos, tá certo? Então, se nós temos um longo processo de industrialização e se as indústrias historicamente atraem as populações para as cidades, então a gente tem grandes aglomerados urbanos, que são as metrópoles globais, e isso aí de metrópole global diz respeito à importância que essa cidade ocupa no cenário global. Então, são cidades que têm uma grande importância não só dentro do país, mas em todo o mundo. A exemplo de Londres, a exemplo de Tóquio, tá certo? A exemplo de São Paulo, aqui no Brasil, que tem uma importância que não se restringe às fronteiras do país. Então, essas são metrópoles globais. E megacidades, tá? Que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, quer dizer, são cidades muito grandes. O conceito de megacidade diz respeito, vamos lembrar, diz respeito ao número de habitantes, tá bom? Não diz respeito à questão da importância que essa cidade tem econômica no cenário mundial. Acontece que geralmente as grandes cidades, as megacidades, essas que têm mais de 10 milhões de habitantes, elas também têm uma importância econômica considerável no cenário global, mas não são a mesma coisa, tá certo? A gente tem aqui uma paisagem urbana bastante modificada de Tóquio, tá, no Japão. Então tem uma paisagem bastante modificada de uma grande cidade, é uma paisagem limitada, não dá para ver muita coisa, mas dá para ver que nós temos aí um processo de mudança, de organização do espaço muito intenso, e que isso aí não acontece do dia para a noite. Isso aí acontece durante um longo processo de urbanização, um longo processo de crescimento, tá bom? Outro exemplo, Londres, tá? Berço da industrialização mundial. A primeira revolução industrial iniciou na Inglaterra. Então, Londres está aí, um espaço urbano profundamente modificado. Então, essa paisagem de Londres, poluída, estão vendo? Meio acinzentada, é também o resultado de um longo processo de modificação do espaço geográfico. E nós temos aqui o Porto de Roterdã, que é o maior da Europa e um dos maiores do mundo, tá certo? Só para a gente ter mais ou menos uma escala da dimensão, porque a foto assim aérea, às vezes não dá para a gente notar muito bem, só para a gente ter mais ou menos uma escala da dimensão desse porto, aqui são aqueles grandes navios cargueiros, cheios de grandes contêineres, tá? Então, só para a gente ter uma dimensão de como eles ficam meio perdidos aí na imensidão desse porto, tá certo? Então, isso aí é um grande símbolo do comércio global, o Porto de Roterdã na Holanda, tá certo? Que também está relacionado à industrialização, está relacionado à urbanização e está relacionado, sobretudo, às mudanças que ocorrem no espaço geográfico a partir desses processos. E quais são as características? Que características a gente pode elencar a partir dessa conversa até aqui sobre a sociedade urbana industrial?
A gente tem inúmeras características, mas vamos destacar algumas delas. Nós temos, nesse contexto das grandes cidades europeias, da sociedade urbana industrial, as atividades econômicas distintas e dinâmicas. Então, nós temos uma economia bastante consolidada e bastante dinâmica, e aí isso é evidenciado por uma economia forte e também por atividades variadas, tá certo? Centros de desenvolvimento científico e tecnológico. Lembram da história das grandes empresas que montam filiais em diversos países do mundo, mas que o comando, sobretudo intelectual, fica nos países de origem. Então, nós temos aí grandes centros científicos e tecnológicos que comandam a grande produção industrial e a grande produção em vários setores, tá certo? Então, os grandes centros tecnológicos, as grandes universidades, os centros de pesquisa, eles estão sediados aí. Haja visto a questão da vacina, né? Da tão esperada vacina contra a Covid-19. Quem é que está produzindo essa vacina? Quem é que está produzindo mais rapidamente? A gente vai olhar quem é o país, tá? São países que têm já um processo de desenvolvimento científico e tecnológico consolidado. Não é qualquer país. Mão de obra altamente especializada. Para dar conta desses processos científicos e tecnológicos de ponta, a gente também precisa de uma mão de obra altamente qualificada. E aí a gente vai notar, vocês com certeza já compararam os indicadores sociais desses países europeus ocidentais com outros países e viram que a expectativa de vida é alta, que a escolaridade é alta, tá? Esses indicadores, sobretudo a questão da escolaridade, tem tudo a ver com isso aqui, mão de obra especializada, altamente especializada. Quer dizer, são aquelas pessoas que estudaram bastante, se especializaram bastante para ocupar cargos que estejam à altura dessa qualificação. E elevados indicadores sociais, como a gente já falou, renda, expectativa de vida alta, escolaridade alta e vários outros indicadores sociais importantes. Então, tem mais características? Tem inúmeras características, mas por enquanto ficaremos com essas. E vamos olhar esse gráfico, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre a organização econômica e social desses países. Eu trouxe aqui 3 países, Reino Unido, Alemanha e Japão. E a distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia. Lembram? Setor primário, secundário, terciário. Setor primário são as atividades mais relacionadas ao campo, agricultura, pecuária. Secundário, indústria, sobretudo indústria. E o terciário, comércio e serviços e outras atividades. O que é que nós temos aqui? Reino Unido, Alemanha e Japão, com pouquíssimas pessoas inseridas nas atividades primárias. Por quê? Esses países não produzem, esses países não têm agricultura, não têm pecuária? Tem sim. Inclusive agricultura e pecuária produzindo muito, mas geralmente são atividades muito modernas e que utilizam muitas máquinas e dispensam boa parte da mão de obra. Então utiliza realmente um pequeno percentual de pessoas. Indústria. Por que indústria não é mais... que é esse azul aqui, que são o setor secundário? Ora, professor, você disse que são países industrializados, que começaram a se industrializar há muito tempo. E por que a indústria não concentra o maior número de pessoas? Deveria ser. Não, não é assim. Sabe por quê? Porque as indústrias, como já são muito modernas, elas adotam um alto nível de automação. O que é automação? Processos automáticos. Utilizam muitas máquinas, computadores e tem poucas pessoas, necessita de poucas pessoas operando essas máquinas. E aí é diferente de uma indústria que não é moderna, que utiliza muita gente. Aqui as indústrias mais modernas já utilizam pouca mão de obra. Então eu ter pouca gente na indústria não significa que as indústrias são fracas e que produzem pouco, tá? Significa que elas utilizam pouca mão de obra por conta dos processos de automação, mas que produzem muito, tá certo? E produzem muito mesmo. E onde é que nós temos a maior alocação da mão de obra ativa? No setor terciário, tá? E esse setor terciário não é um setor terciário qualquer, é um setor terciário que vai absorver uma mão de obra
especializada, qualificada. Embora as principais atividades sejam comércio e prestação de serviços, mas nós temos aqui uma exigência cada vez maior de qualificação para inserção dessa população economicamente ativa no setor terciário. E uma observação sobre a indústria, a gente também não pode se esquecer lá da aula de globalização, que boa parte dessas empresas, elas cediam filiais às indústrias em países subdesenvolvidos. Quer dizer, os processos, boa parte dos processos, eles acontecem em outros países, em países subdesenvolvidos. E aqui, no país de origem, fica mais o comando desses processos. E o comando desses processos já não ocupa tanta mão de obra assim, tá certo? Então, a gente tem essa qualificação, essa distribuição da população economicamente ativa desses 3 países, que vai ser muito parecido com os demais países que ocupam essas regiões. E quanto à questão das migrações, o que isso tudo tem a ver com migração? Ora, se nós temos países se industrializando, economia se fortalecendo, cidades crescendo, eu vou ter atrativos para trazer populações de outros lugares. Migrações para a Europa e para a Ásia. Os países mais desenvolvidos desses continentes, os mais desenvolvidos, viu? Tendem a atrair um grande número de migrantes de países mais pobres, que buscam oportunidade de trabalho e melhores condições de vida. A gente sabe que a migração hoje é um processo global e as pessoas tendem a sair de lugares mais pobres, onde as oportunidades são menores, para onde eles pensam que tem mais oportunidade, tá? Por que pensam? Porque são países mais ricos e tudo, mas nem sempre há o acolhimento, tá certo? Então há a expectativa de eu ir encontrar um emprego, melhorar de vida, enriquecer, ajudar minha família, mas essa expectativa nem sempre se concretiza, tá certo? Então, olha o mapa aqui da migração. Nós temos, é o mapa mundi, mas vamos destacar a Europa Ocidental, recebendo migrantes de várias regiões, e nós temos também aqui na Ásia, sobretudo o Japão, como sendo um centro de atração de migrantes de outras áreas do continente asiático, tá certo? Então, as migrações são globais e existem os países que são mais atrativos. E essa atração, ela se dá por conta das melhores condições econômicas e das melhores condições sociais que esses países apresentam. E quais são os fatores que expulsam, quer dizer, fatores de repulsão, que expulsam as pessoas de onde elas vivem para buscar melhores condições de vida? Porque tem os fatores de atração, quer dizer, o Japão atrai porque tem uma economia forte, tem melhores condições de vida, e porque que algumas regiões expulsam. Nós temos 3 causas bem interessantes. Pobreza, tá? Então, eu vivo num país pobre, eu vivo num país que tem muitas dificuldades sociais e eu vejo um outro país que tem uma condição melhor. Então, isso vem motivando as populações a migrarem para outros países. Essa migração é fácil? Não, não é, porque muitas vezes as pessoas vão em condições precárias, vão em processos de contrabando mesmo de pessoas, porque boa parte desses países tem uma restrição para a entrada de migrantes. Então, eles entram realmente escondidos, correndo o risco de ser deportado e vários outros riscos que ocorrem nesse percurso, já que é um percurso feito às escondidas, de maneira ilegal. Nós temos o desemprego. Tá? Então, em países europeus, o desemprego é muito mais baixo do que em países aqui da América Latina e africanos. Então, eu tenho uma expectativa melhor nesses países, tá certo? Mas aí a gente precisa lembrar, há oferta de emprego para mão de obra altamente qualificada. Eu sou essa mão de obra altamente qualificada, porque eu saí daqui e ir para um outro lugar que não vai me absorver como mão de obra, porque eu não tenho
não estudei o suficiente, não tenho a especialização suficiente, então a gente precisa também analisar esse lado. E nós temos conflitos, guerras, o caso aí dos refugiados, que tem ocupado aí a mídia bastante, os refugiados que saem de alguns países por conta de guerras, de conflitos religiosos, conflitos de diferentes naturezas, tá certo? E vão em busca de um outro lugar, pelo menos que não tenha tanto conflito assim, lugares mais propícios a ter uma vida mais digna. Um emblemático caso dos refugiados, indo em condições bem precárias, saindo em busca de outras regiões melhores, tá? Isso aqui ocupou as páginas dos jornais durante muito tempo. E nós temos ainda a questão da fuga de cérebros, tá? O que é a fuga de cérebro? É o cérebro correndo, fugindo? Não. Isso aqui são as pessoas, são aquelas pessoas que se especializaram, que estudaram bastante e que são atraídos pelos países que estão realmente em busca dessa mão de obra altamente especializada. São cientistas, são pessoas altamente qualificadas que são atraídas por esses países que querem investir e querem ganhar com essa mão de obra altamente especializada. Então nós temos todo esse processo aqui. Então, o que está na origem das migrações é a desigualdade entre os países do mundo, a desigualdade socioeconômica. E esse mapinha a gente já conhece de longa data, é a divisão socioeconômica entre países do norte e países do sul. Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje, espero que vocês tenham gostado e vamos estudar mais para a gente compreender esse mundão onde a gente vive, tá certo? Grande abraço e até a próxima aula.